Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui te faço conquistar uma rotina produtiva. E hoje eu não poderia deixar de falar sobre um tema incrível e que eu amo, que é mentalidade de crescimento. Você sabe, faz ideia, você já possui essa mentalidade? Então hoje eu quero mostrar aqui para vocês que é possível começar, que é possível manter esse padrão e ser uma pessoa extremamente de sucesso e sempre se manter em crescimento. E eu gosto sempre de começar pelo começo, que é o que é uma mentalidade de crescimento. Então, ela descreve a crença de que habilidades e inteligência podem ser desenvolvidas com esforço, aprendizado e persistência. Eu acredito muito nisso, porque quando a pessoa tem essa visão, tem sempre essa busca pelo crescimento, ela sempre está em movimento e sempre pode conseguir ajudar outras pessoas com esse ganho que ela tem, que é essa mentalidade de crescimento. Então, essas pessoas com essa visão, elas vão começar a ver o desafio como oportunidades para ela crescer e não como obstáculos que vai fazer com que ela fique paralisada. Então, essas pessoas valorizam o processo de aprendizagem e estão sempre dispostos a enfrentar as dificuldades para atingir os seus objetivos. E eu espero que você que está aqui me assistindo seja essa pessoa. Mas caso você não seja, esse é o momento da gente mudar esse cenário. Então, a mentalidade de crescimento, ela transforma a nossa vida, ela faz com que a gente mantenha esse movimento e que assim nós possamos aprender com outras pessoas e também com o que nós aprendermos a gente transparecer, que nós possamos transbordar para outras pessoas. É muito comum a gente encontrar pessoas com uma mentalidade física fixa, como o cadeadinho aqui na cabeça da pessoa representa essa pessoa com a mentalidade fixa. E a outra, que é a mentalidade de crescimento, que nós estamos e iremos abordar mais profundamente aqui nesse vídeo, é aquela pessoa que vai sempre estar com uma sementinha sendo plantada e permite o crescimento, né, desse pensamento, dessa crença, dessa ação, em busca daquele projeto, daquele sonho. Então, enquanto a mentalidade de crescimento, ela acredita no desenvolvimento, a mentalidade fixa, ela vai presumir que as habilidades e a inteligência, elas são estáticas. É aquela pessoa muito fixa, aquela pessoa que não exatamente ela sempre está indo para o lado negativo, porque vocês também vão ver aqui que aquela pessoa simplesmente positiva não é aquela pessoa de mentalidade de crescimento. Então é aquela pessoa que nunca quer crescer, aquela pessoa que do jeito que tá bom, a zona de conforto é o melhor caminho, é aquela pessoa que não tem costume de se arriscar. Então isso pode levar à prevenção de desafios, é aquela pessoa que não se aventura. Então assim, vou dar um exemplo bem claro e bem legal para vocês. Quando eu sabia que eu ia vir para o Rio de Janeiro, que eu ia mudar para cá, eu tinha consciência de como que seria esse desafio do emprego como dentista. E eu fui atrás, pesquisei, vi as condições, se era viável ou não, se tinha segurança suficiente, né? Se ia ganhar bem para o risco que eu ia estar correndo. Depois de analisar tudo isso, eu vi que não era viável e que não valeria a pena. Então, em vez de simplesmente ficar em casa por ficar, ser uma dona de casa, eu optei por colocar em prática alguns projetos que eu tinha, e um deles é o YouTube. O outro é o meu projeto de transformar a vida de outras mulheres através da produtividade, da mentalidade, dos hábitos. Então eu resolvi transformar o que era um sonho em algo que me fizesse desenvolver, que me colocasse sempre à prova de desafios, porque como vocês bem sabem, essa vida de criar conteúdos, de estudar bastante, é um verdadeiro desafio. E às vezes a gente se sente um pouco reprimido de, será que tem alguém me escutando? Será que o que eu estou falando é valioso para alguém da mesma forma que é para mim? Então são esses desafios que eu fui enfrentando e me colocando diante deles para eu me desenvolver, seja com a comunicação, me desenvolver seja como criadora de conteúdos, enfim, e eu poderia muito bem ter escolhido a zona de conforto, mas ela nunca é o melhor lugar para o crescimento. A gente precisa sempre estar buscando esse desafio para a gente ir se desenvolvendo e ganhando uma nova face nova.
Então, essas pessoas que são mais fixas, elas têm a tendência de evitar esses desafios. Então, ela tem medo de falhar e ela tem resistência ao aprendizado. Não seja esse tipo de pessoa, opte sempre pelo crescimento e o desenvolvimento, porque você vai ganhar com isso e as outras pessoas que estão perto de você também. E é muito comum quando as pessoas vêm conversar comigo sobre a mentalidade de crescimento, confundir que aquela pessoa positiva é aquela pessoa que tem a mentalidade de crescimento. E na verdade não é assim que funciona. Porque o conceito, ele vai muito além disso. Então, o conceito vai envolver acreditar que o esforço, o aprendizado e a adaptação, elas são essenciais para o desenvolvimento. É aquela pessoa que possui todo o complexo, todos os pensamentos, todas as atitudes voltada para o crescimento. Não apenas aquela pessoa que vai se mostrar ser positiva ou feliz em um ou outro momento de adversidade ou de dificuldade. E outra confusão também que é bem comum as pessoas terem é que a mentalidade de crescimento significa trabalhar incessantemente ou se esforçar a todo custo. Na verdade, não é isso. Ela também reforça a importância de estratégias eficientes, feedbacks e descanso para o crescimento. Como eu mencionei aqui para vocês, ao criar algo do zero, um projeto do zero, eu simplesmente não saí correndo e fazendo de qualquer jeito. Primeiro houve um planejamento, primeiro houve estratégias, primeiro houve leituras de livros específicos que poderiam me auxiliar nesse processo. Então eu fui pesquisando, houve cursos que eu fiz para poder aprender mais com pessoas que já estão nesse ramo há mais tempo. Ter todo esse conhecimento sobre lançamento, sobre como que funciona o Instagram, tudo isso é muito importante para a gente poder crescer. Então não foi simplesmente do nada em que eu cheguei, eu decidi e estalei o dedo, tudo está pronto. Não, não é assim que funciona. Teve um projeto, teve uma estratégia, teve feedback, teve descanso, porque nós sabemos que o descanso também é necessário. Aquela pessoa que apenas trabalha, trabalha, trabalha e pensa em trabalho. Às vezes o trabalho seja uma válvula de escape para outras coisas, mas quando a gente tem uma mentalidade de crescimento, nós também precisamos aprender a descansar, porque o descanso é necessário para nossa mente fluir mais e melhor. Então, quando a gente fala sobre todo esse processo de mentalidade, sempre eu vejo um benefício como o maior benefício de todos, que é a capacidade que a pessoa tem de enfrentar desafios e superar essas limitações de maneira proativa, permitindo que as pessoas se desenvolvam continuamente em diferentes áreas. Então, para mim, o maior benefício de todos que a mentalidade de crescimento tem é isso. É você ter essa capacidade de, bom, eu tenho um desafio aqui na frente, mas racionalmente eu vou pensar, vou analisar, vou ver qual vai ser a melhor forma de resolver esse problema ou esse desafio e enfrentar. Não apenas com alegria, mas com estratégia, com esforço e com dedicação. Só que quando a gente fala dessa mentalidade, nós também podemos ter outros benefícios. E esses outros benefícios são o que eu coloquei para vocês. Eu fiz questão de colocar sempre as imagens para vocês, por quê? De modo que, se eu falar algo muito rápido ou ficar faltando alguma coisa, se eu passar o slide, você tem a possibilidade de anotar. E é muito importante porque, caso você queira voltar aqui mais vezes, anotar essas dicas, ensinar, mostrar para outras pessoas, você tem isso visivelmente. Porque, falando por conta própria, eu sou muito mais visível, eu gosto de ver as coisas, de anotar. Então, se você é assim como eu, você já vai sair ganhando nessa. Então, outro benefício que nós temos aqui é maior satisfação pessoal. São aquelas pessoas com mentalidade de crescimento que tendem a se sentir mais realizada ao perceber o progresso em seus projetos, independentemente de serem grandes ou pequenos. Não é porque está andando de pouquinho em pouquinho o projeto que ele não deve ser satisfeito, que ele deve ser validado. Ele precisa sim, até porque quando nós pegamos um grande projeto e dividimos em pequenas atitudes, pequenas metas diárias, essas metas vai fazer com que a gente alcance esse projeto. Então nós precisamos estar satisfeitos. Precisamos fazer de coração e com dedicação para quando chegar lá, poxa, eu consegui, eu fiz. E outro muito importante é a questão da resiliência diante dos desafios. A mentalidade de crescimento ela vai ajudar você a ver os obstáculos como uma oportunidade.
de aprendizado em vez de barreiras, que vai fazer com que você paralise. Então, todas as vezes que a partir de hoje você enfrentar por desafios, comece a ter um olhar de uma oportunidade diante daquela situação. Não apenas dificuldade. Você vai ver que apenas com essa mudança, a sua mentalidade já vai ser transformada e a sua forma também de enfrentar e de ver os problemas. Além disso tudo, também temos o fortalecimento de relacionamentos. Porque ela pode ser aplicada aos relacionamentos. Nós conseguimos promover a empatia, a paciência e a disposição para resolver conflitos. Todas as relações possuem as suas dificuldades, ainda mais que nós, seres humanos, temos criações diferentes, temos pensamentos e valores diferentes. E quando a gente convive com outras pessoas, muitas vezes pode entrar em conflito ou algo do tipo. E é importante também que, em meio a essas dificuldades, esses desafios, você consiga olhar a outra pessoa com mais empatia, de modo que você consiga solucionar esse problema, ou se você não conseguir solucionar, pelo menos escutar a outra pessoa de forma mais ativa e efetiva, para que ela se sinta amada, se sinta querida. Porque vocês vão ver que a maioria dos problemas é porque uma pessoa não escuta a outra ou não dá a devida atenção no que a outra está falando. Então, a maioria dos nossos problemas podem ser solucionados se a gente conversar e escutar a outra pessoa de maneira mais ativa e efetiva. A questão da adaptabilidade, ela vai facilitar a adaptação a novas situações e mudanças, uma habilidade essencial em um mundo em constante transformação. Uma das maiores características que o ser humano tem é em se adaptar. E quando eu digo isso, eu falo se ele é exposto a um cenário. Eu vou dar um exemplo para vocês que a gente está amando assistir Largados e Pelados. A gente já julgou, mas agora a gente está assistindo. E é incrível como o ser humano aguenta 21 dias em um ambiente hostil. O ser humano, ele consegue se adaptar. Muitos lá passam 14 dias sem comer porque não encontram uma fonte de proteína, não encontram um peixe, não conseguem pescar nem nada. E você consegue observar que o nosso corpo, ele vai sendo efetivo naquele momento, ele vai sabendo exatamente onde que você vai pegar energia, pegar gordura. Então, observando, sabe, a nossa forma de montar abrigos, de resistir a chuvas e tempestades, há muitos dias sem comer. E é assim que acontecia na antiguidade, né? Nós não tínhamos nada disso. E o que é mais incrível que a gente ficou observando é que antigamente, que a gente consegue ver nesse programa, a gente acordava, os nossos antepassados acordavam pensando na caça. Por quê? Porque era a preocupação daquele dia em caçar alguma coisa para comer, ou montar um bom abrigo para quando chegar de madrugada conseguir enfrentar o frio e a chuva. E essa adaptabilidade do ser humano, ela acontece de diversas formas, seja através de um problema no trabalho, seja através de um problema no relacionamento. Nós temos a capacidade de se adaptar e utilizar essa mentalidade de crescimento para, o nosso favor, conseguir solucionar esse problema, aprender a conversar melhor com outra pessoa, ou até mesmo, dependendo do tipo de situação, aceitar. Então, tudo depende da forma como nós olhamos a situação. E essa forma do ser humano de se adaptar, eu acho incrível. Nós conseguimos nos camuflar, né? Que nem o camaleão. E eu acho que todo mundo deveria aproveitar ao máximo essa característica da adaptabilidade. Em vez de tudo se irritar porque as coisas não estão saindo do jeito que você deseja, do jeito que você quer, aprenda a conversar, aprenda a olhar o ponto de vista do outro, a utilizar mais da sua empatia, que grandes coisas vão ser transformadas na sua vida. Eu tenho procurado ao máximo colocar em prática esse aprendizado da adaptabilidade em relação das coisas não serem exatamente como eu quero. Estou aprendendo a ser uma pessoa mais flexível e isso tem me ajudado muito. Eu tenho me estressado cada vez menos. E isso já é um grande começo. Não que eu seja uma pessoa estressada, mas sabe aquele pequeno estresse que muitas vezes a gente guarda pra gente? Quando a gente consegue vivenciar melhor as situações e ter um diálogo melhor, tudo isso pode ser muito bem evitado. E essa melhora contínua
que a mentalidade de crescimento nos oferece é ao acreditar que essas habilidades elas podem ser desenvolvidas. As pessoas se esforçam para melhorar constantemente, cultivando o autodesenvolvimento. Outra característica extremamente legal é que no autodesenvolvimento são aquelas pessoas que fazem questão de querer melhorar, não apenas para dizer que é melhor, mas para ela ter essa relação consigo mesma de que, poxa, eu estou me esforçando, eu estou vendo o desenvolvimento, e é o que eu sempre falo aqui para vocês, já até falei nesse vídeo. Quando você ganha um benefício, não é só você que ganha, as outras pessoas que se relacionam com você também. Vamos supor que você é uma pessoa extremamente estressada. Estopim super curto, tudo se estressa, tudo faz bico, tudo tá chateado. Quando você consegue ter essa transformação dentro de você e você não fica mais chateado com qualquer coisa, você automaticamente vai evitar fazer caras feias, evitar transbordar esse estresse e tudo isso quem é que ganha? São as outras pessoas que estão em volta de você. Lógico, primeiramente você que ganha, mas as outras pessoas também vão ganhar muito. Até porque conviver com pessoas estressadas não é nada interessante. E quando a gente fala sobre essa mentalidade de crescimento, muitas pessoas chegam em mim e ficam falando assim: ah, mas parece que é muito difícil, ah, parece que é muito complexo, eu não sei se eu vou conseguir, porque tem que mudar muito, tem que. Quando que eu vou começar? Quando que é o melhor momento? Marcela, é muita coisa para fazer. E a primeira coisa que eu digo para você é tenha calma e paciência. Primeiro, hoje, observe como que você está, como que está sendo essa sua relação com o crescimento. Se você é uma pessoa que tem uma mentalidade mais fixa, se isso tem te impedido de crescer, se você consegue visualizar alguma oportunidade que você já teve, mas por conta dessa sua mentalidade fechada, pequena, sem crescimento, você deixou essa oportunidade passar. Analisa tudo isso. E para mim é super importante falar isso para vocês. O melhor momento para você começar a desenvolver qualquer uma das mentalidades, das habilidades, é agora. Independentemente da sua idade, ah, eu sou muito nova, eu sou muito velha, não importa da sua situação, tenho muito dinheiro, tenho pouco de dinheiro, só pelo fato de você estar aqui me assistindo, você já tem uma oportunidade, você já tem um celular em mão, isso já é o suficiente para a sua transformação acontecer. Então, independente do seu nível de experiência, ah, Marcelo, nossa, parece que tá com uma coceira aqui, né? Eu sou uma pessoa com um nível de experiência muito alto. Eu sei de muitas coisas, eu sei, eu sou um líder de alguma equipe. Tudo bem. Aproveite esse momento para você também aprender e ter essa mentalidade de crescimento. Então, o conceito dessa mentalidade de crescimento, ele vai se basear na ideia de que todos nós somos capazes de aprender e melhorar continuamente, desde que nos sintamos abertos a isso. Se você quer crescer, junte-se com pessoas que têm essa mentalidade de crescimento, pessoas com um desenvolvimento alto, você vê que são pessoas mais humanas, mais empáticas. Queira primeiro estar perto dessas pessoas. Observe como essas pessoas se comportam, para você ir gerando esse desejo dentro de você e começar a deixar fluir essa transformação. Porque quanto mais cedo você entender que aquilo dali vai transformar a sua vida, mais rápido as coisas vão fluir, vão acontecer e você vai começar já a ter os ganhos, né, de todas essas estruturas, de todas essas mentalidades, enfim. É super simples. Eu falo, né, costumo pensar assim, que é super simples a gente querer, a gente querer a transformação. Eu mesma, Marcela, quando foi há 11 anos atrás, que foi quando eu comecei os meus hábitos, e os hábitos automaticamente te levam para essa mentalidade de crescimento, eu fui meio que imposta diante da condição ali. Eu descobri meu déficit de atenção, então eu comecei a fazer o planejamento ao meu favor, comecei a ter bons hábitos ao meu favor. Então foi por conta dessa condição que eu desenvolvi essa mentalidade e esse crescimento. Mas pode ser que no seu caso você não tenha nenhuma condição, nenhuma situação que está te impondo, ou que está te forçando, ou que está te direcionando para esse caminho. Às vezes são as suas próprias atitudes que você tem tido, e quando você para pensar, você fica, poxa, eu não sou essa pessoa, isso daqui não vai me fazer ser uma pessoa melhor, isso aqui não está me levando para o lugar onde eu desejo. O que que eu estou errando? Sendo que
tanto tempo eu estou me forçando ou me esforçando para chegar diante do meu projeto, do meu alvo e não consigo. Pode ser que a sua falta de mentalidade de crescimento esteja te puxando e te colocando no chão sempre que você está começando a sonhar, eu vou conseguir, você vem e se coloca no chão. Então pode ser que a sua situação seja essa. E você vira aqui para mim e fala assim, Marcela, eu vou começar hoje, por onde eu devo começar? Você deve começar sempre pelo reconhecimento. Todas as transformações na nossa vida, elas só começam através do reconhecimento. Quando eu reconheço a minha insignificância, o meu tamanho, que eu não estou conseguindo sozinha da forma que eu achava que era bom, o fato de você reconhecer já vai quebrar todas as barreiras da sua mente para você poder começar esse projeto ou para você começar essa busca por mentalidade de crescimento. Então você precisa compreender que as habilidades e a inteligência elas podem ser desenvolvidas com esforço e com a prática, em oposição à ideia fixa, que são traços imutáveis. Então a primeira dica assim super especial que eu tenho aqui hoje para você é reconheça onde você está na jornada. E independente do momento em que você esteja, como eu disse, mais avançado ou no início dela, queira se transformar, queira ter essa mentalidade de crescimento, porque ela é o que pode romper as barreiras. Muitas vezes você não está ganhando o dinheiro que você gostaria, a quantidade que você gostaria, porque a sua mentalidade de crescimento não te permite, você não tem essa mentalidade. Ela sempre vem com um quê de, mas eu não consigo, mas não vai dar certo, mas isso não foi feito para mim, mais e mais, esse mais vai te cobrindo e você vai se perdendo no meio do caminho. Então não permita isso. Permita sempre estar em constante desenvolvimento, em constante transformação, para que assim você seja transformado cada dia mais. E o que eu digo para vocês, quando eu falo sobre essa mentalidade de crescimento, uma coisa que transformou a minha vida, que eu gosto sempre de falar isso, é a questão da leitura. Quanto mais eu leio, mais eu vejo que tem mais conteúdo para eu poder saber, sabe? Para eu me interessar, para eu estudar, ou naquilo que eu já tenho um interesse maior, que eu gosto de ler, que é hábitos, mentalidade, essas coisas, e alguém me indica um bom livro, alguma coisa do tipo, eu fico mais focada em querer ler, em querer aprender, porque eu fico cara, se essa coisa aqui dá certo para essa pessoa, que é tão fenomenal, e se eu ler esse livro também, será que eu não vou conseguir? É sobre você ir pesando e medindo tudo isso. Eu tenho livros incríveis, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho os livros incríveis que eu gosto sempre de indicar. Esse que, por exemplo, Hábitos Atômicos, é um ótimo livro sobre os hábitos. Enfim, cada livro que eu leio, eu sou uma pessoa diferente. Eu não começo e termino a ler um livro da mesma forma. Isso vai transformando a minha mentalidade de crescimento. Tem um livro, eu acho que ele tá bem aqui, tá, ó, embaixo do capacete do Senna. As 16 Leis do Sucesso. Eu terminei de ler esse livro ensandecida, querendo conquistar o mundo. Tanto é que no meio desse livro, eu tinha esse projeto do YouTube, eu comecei a ler esse livro e fiquei tão incomodada, assim, ele me incomodou tanto a querer essa transformação, a querer ser melhor, que eu não esperei nem terminar o livro e abri meu canal, me inscrevi no meu canal e comecei. E a gente precisa ser assim, a gente precisa começar de onde a gente está, com o que a gente sabe, para que cada dia que passe a gente se desenvolva e chegue onde a gente deseja, nessa transformação, nessa mentalidade de crescimento, e a gente vai ajudando outras pessoas a atingir os objetivos dela. Não, eu acho incrível. Se você puder ter a oportunidade, compre e lê esse livro, ele é muito bom, ele transformou a minha vida. Eu indico ele sempre. Já tem 4 seguidoras que me mandou que comprou esse livro por conta de mim, então eu já emprestei esse livro, então leia, vale muito a pena. Então é isso, reconheça onde você está, onde você quer chegar, queira mais e mais, se transforme, busque por esse momento, sabe? Essa busca incessante. Como eu mencionei aqui o Senna, eu assisti o seriado dele e se você tivesse essa oportunidade, assiste no Netflix. Ele era um cara assim, ele não parava enquanto ele conseguia. Ele insistia, ele conhecia tanto do carro que ele sabia quando não estava bom. Então,
o relato dele, né, antes dele ter a batida, caso você não saiba, o Senna infelizmente falece, né, um grande fenômeno aí brasileiro. Então, assim, antes dele bater o carro, na entrevista o Galvão até fala, né, que ele faz assim, balança a cabeça, mas aquele não era porque ele sabia que não tinha o que ele fazer, ele conhecia tanto do carro, e todas as vezes que ele saía da corrida, ele sabia o que tinha errado, o que podia dar certo. Quando vinha uma chuva, ele vinha lá e mostrava do que ele era capaz. É sobre isso, a mentalidade de crescimento é você ir em busca de crescimento e você entender a diferença de que nunca tá bom pra mim, nunca tá bom, eu nunca consigo, nunca é suficiente. Não, é uma mentalidade completamente diferente disso. É você não ser saciado nesse sentido de nunca tá bom. É sobre você nunca querer parar na zona de conforto, porque ela é o maior perigo da nossa vida. E eu gosto muito de falar sobre isso e sempre estimulo, porque é o que pode te levar onde você deseja, é o que pode transformar a minha, a sua vida, é o que pode transformar a vida de outras pessoas. Queira crescer, queira aprender, escute as outras pessoas, queira ouvir mais e aprender mais com outras pessoas, que você vai ver que a sua vida vai ser transformada. E com isso, você terá produtividade, que é algo tão importante na nossa vida. E fica essa reflexão, essas indicações desse livro, desse seriado, esses aprendizados que nós tivemos aqui juntos, para que você comece já o ano de 2025 sendo uma pessoa extremamente diferente, melhor para você, para as outras pessoas, para a sua família, e deixe essa transformação te inundar e essa mentalidade de crescimento tomar de conta da situação, para você sempre ir crescendo degrau por degrau. É com muito prazer e muita alegria que eu espero você aqui no meu próximo vídeo. Até lá. Tchau!